Se você é um produtor ou uma produtora rural e não tem formação jurídica e, portanto, não tem conhecimento legal sobre as normas que regulamentam as linhas de crédito rural por você anualmente contratadas, como saber se, ao se dirigir ao banco e negociar a sua dívida com o gerente, como saber se essa negociação está dentro da legalidade ou se o banco está cometendo algum abuso jurídico, algum abuso financeiro contra você na condição de produtor, de produtora rural? Bem, apesar da questão relacionada à regulação jurídica das linhas de crédito rural serem um pouco complexas para aqueles que não têm uma formação jurídica, para aqueles que não têm uma vivência legal, é relativamente fácil você perceber indícios de ilegalidade nessa negociação, nessa renegociação da sua dívida com o gerente da carteira agrária, naquele banco no qual você foi buscar o crédito rural obtido. E a questão é muito simples. Se qualquer condição contida na cédula de crédito originária que você assinou quando contratou o crédito rural estiver diferente do contrato que você vai assinar nessa renegociação de dívida, saiba, o banco está agindo ilegalmente. Então, por exemplo, a taxa de juros. Vamos imaginar que a taxa de juros na linha de crédito rural, no plano definida no plano safra vigente no momento que você contratou o crédito rural, fosse 6% ao ano, por exemplo. Vamos aqui chutar esse percentual. E no momento que você vai renegociar, o gerente alega que a taxa é outra, que ao invés de 6%, ele vai ter que adotar 9% ao ano, saiba que isso se trata de um abuso cometido por parte da instituição financeira. Quando você tem direito a uma prorrogação da dívida e, sem saber desse direito, você vai à instituição financeira e o gerente lhe propõe a quitação daquela dívida com uma nova linha de crédito e faz você assinar um novo contrato, uma nova cédula de crédito rural, saiba, ele está cometendo uma ilegalidade. A instituição financeira tem obrigação de pegar aquele seu contrato originário, cujas taxas foram estabelecidas com base no plano safra vigente no momento de sua contratação, e simplesmente reprogramar os pagamentos, fazer o que se entende por prorrogação da dívida rural. Ele reprograma as datas de vencimento das parcelas de crédito rural vincendas, mas mantém as mesmas condições contratualmente estabelecidas. Ele não pode alterar a taxa de juros, ele não pode alterar taxa de juros de mora, ele não pode inserir qualquer custo adicional a título de comissão de permanência, por exemplo, ele não pode alterar o índice previsto para a correção monetária, etc, etc, etc. A repactuação, a reprogramação dessa dívida tem que se dar meramente sob o aspecto da prorrogação do prazo de pagamento, mas as condições contratuais obrigatoriamente precisam permanecer da mesma forma que originariamente foram estabelecidas, sob pena desse novo contrato ser considerado nulo. E ainda que já tenha passado algum tempo, e ainda que você já tenha feito algum pagamento, saiba que você pode questionar isso em juízo e obter do judiciário uma decisão que restabeleça as condições originárias do seu contrato, inclusive com a condenação da instituição financeira em ressarcir você de qualquer valor adicionalmente pago em razão dessa renegociação. Eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado especializado na defesa do produtor rural e no planejamento tributário voltado ao agronegócio.